Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos destruir todos esses mitos com relação às casas abandonadas em Portugal. Eu separei por tópicos algumas coisas que eu fiquei sabendo, mas é lógico que existem vários motivos para que isso venha a ocorrer. Mas, em primeiro lugar, o que eu quero deixar bem claro aqui, que nós não podemos achar que as pessoas pensam iguais em todos os países, que elas... Olha, gente, como que tá bonito esse cenário aqui. Hoje eu não tô no meu quarto, tô no quarto do meu filho, mas eu gostei dessa ideia. Acho que eu vou fazer um cenário desse lá no meu quarto também, que eu gostei. Não com o mesmo tema, mas eu vou escolher um tema bem legal pra gente, porque eu achei que ficou bonito, não ficou? Mas enfim, vamos voltar aqui pro assunto. Coloquei aqui em tópicos, né, pra gente poder conversar sobre isso. E o que eu quero tirar aqui é costume que a gente tem de achar que todo mundo pensa igual a gente, todo mundo age igual a gente, todo mundo vive igual a gente. E quando a gente sai do Brasil, a gente percebe que não, que as pessoas têm culturas diferentes, têm costumes diferentes, que elas vivem de maneira diferente e que isso traz com algumas consequências diferentes também. E é isso que acontece com relação às casas. Tópico 1. O que eu quero diferenciar com relação à nossa cultura para a cultura dos portugueses é que nós não temos a cultura de preparar casa para filhos, né? A gente tem a nossa casa ou não, às vezes a gente nem consegue comprar uma casa, é muito difícil comprar uma casa no Brasil, mas quando compramos uma casa, a gente pensa em ter a nossa casa, a gente cria os nossos filhos, às vezes acontece os filhos casarem e ficam morando com a gente, mas aqui em Portugal não, aqui em Portugal eles têm a cultura de comprar uma casa e ajudar o filho a comprar a casa dele quando que eles casam, ou de dar uma casa de presente para o filho quando o filho resolve casar. É cultura, é cultural. Para eles, casa é muito importante. E ainda mais nas gerações mais passadas. Agora, talvez nem tanto, mas eu percebo muito isso, muito mais no interior. E o primeiro tópico que eu quero falar é sobre isso, sobre as heranças, né? As pessoas aqui, eu não digo Lisboa, eu não tô generalizando Portugal inteiro, nem que é a cultura de todo Portugal, porque de norte a sul as coisas vão mudando, e ao contrário, né, de sul ao norte, as coisas vão mudando, e quando eu morava nas Caldas da Rainha, uma senhora muito amiga minha que era portuguesa, ela me contou que o costume antes era, o pai tinha uma casa e depois ele dava uma casa, era obrigação do pai dar uma casa ou ajudar pelo menos cada filho a ter a sua casa, ou ajudar no financiamento, ou dando mesmo, comprava casa, dava para o filho, comprava outra casa, dava para outro filho. E isso é tão certo que, assim, no hotel que minha filha trabalha, o senhor tem 3 filhos, ele comprou 3 hotéis, tudo bem que isso é para uma pessoa que tem dinheiro, mas você vê que é uma coisa cultural. E deu um hotel para cada filho. Se fosse dar para um, tinha que dar igual para todos. Isso a gente nem pensa no Brasil. O que a gente construir, a gente deixa de herança e depois que a gente morrer, eles que briguem pela herança. Aqui não, é tudo bem, repartidinho. E quando não acontece isso, acontece um outro fenômeno que nos leva então para o segundo tópico. Motivo número 2. Eu vou citar, vou explicar aqui para vocês como um exemplo que eu vi, tá? De pessoas que eu conheci. Lá em Góis mesmo, onde que eu comprei a casa, tinha um senhor que, graças a Deus, virou muito amigo nosso. Nós gostamos muito dessa família, uma família muito querida nossa. Eles têm muitos terrenos e eles têm várias casas. E um dia, conversando com ele, ele me explicou que ele construiu aquela casa que ele vivia com a esposa, com a ajuda dos pais, dela e dele. E aí, na frente, quase em frente à casa dele, tem outra casa, que era a casa dos pais, e os pais já faleceram. E atrás da casa dos pais tem outra casa, que é a casa dos avós. Não é no mesmo quintal, eu tô falando de terrenos diferentes, só que próximos. Não é igual a gente compra um terrenão e vai fazendo casa
povo todo da nossa família, ou então compra um terreninho, vai subindo casas pra cima, pra todo mundo família. Eles não fazem isso. Cada um tem o seu terreno, cada um tem o seu quintal, cada um tem a sua casa. Mas o que acontece? Igual, a casa dos avós ficou pros netos. Ele tem mais 2 ou 3 irmãos. E a casa dos pais também ficaram para ele e para os irmãos. Esses irmãos não vivem cá, em Portugal. Esses irmãos vivem em outros países. Um mora na França, outro mora acho que na Bélgica. E esses irmãos não querem deixar ele vender a casa. Nenhuma das casas, porque, nossa, era do meu pai, era do meu avô. Não quer deixar. E então ele não pode vender nada enquanto os irmãos não falarem, ok, vamos vender. Eles têm que entrar num acordo para que isso possa ser resolvido. Enquanto não há acordo, não há venda. Então, ele paga direitinho os impostos das casas, que não são assim tão altos, e mantém as casas. Uma até, a dos avós é meio que um celeiro, e a dos pais tá bem danificada já, mas ele não pode mexer, ele não pode vender, porque precisa ter o acordo entre os irmãos, e os irmãos não querem aceitar que ele venda, então vai ficando lá. Só que a questão é, ele tem 2 filhas. As 2 filhas têm as casas delas. Uma que mora lá perto dele, ele ajudou a construir a casa. Ela tem uma casa linda lá. Outra mora aqui para Lisboa, tem a casa dela, comprou uma casa pronta já e pronto, tem a casa dela. Também acho que não quer voltar lá para Góis só por causa da casa dos pais. Aí eles vão ter a casa dos pais, que se caso acontecer alguma coisa com o casal. Então, eles têm a casa dos pais, tem a casa dos avós, tem a casa dos bisavós, e eles vão fazer o quê com tudo isso? Aí fica fechado até eles entrarem num acordo para vender. Só que assim, também tem os primos que não moram mais aqui, nem conheceram esses avós, talvez, assim, não tiveram tão perto dos avós, que vivem em outros países. Talvez quando e toda essa geração, né, se for e só ficarem os netos, os bisnetos, eles sim decidam, vamos vender? Porque por que a gente quer tudo isso? A gente nem vive aí, vocês têm a casa de vocês, vamos vender. Então, quando eles decidem vender, porque já passaram a geração que conviveram, que tem aquele apego emocional com tudo isso, essa outra geração que não tem todo esse apego emocional decide vender, mas aí a casa já tá caindo. Aí tudo aquilo que tá lá dentro tá tudo deteriorado, porque é muita coisa para uma pessoa só cuidar. E detalhe, isso eu tô falando do senhor. A senhora também tem a casa da mãe dela, que fica em uma cidade próxima, e também não vende pelo mesmo motivo, que os irmãos não querem que venda e a casa tá fechada, desde que a mãe dela faleceu. Então, se não há concordância, não há acordo, não há venda, e a casa fica lá fechada. Quando ela se for e os irmãos também, os filhos deles talvez se juntem e vamos vender. Mas aí, olha o tempo que já passou. Esse é mais um motivo de casa parecer abandonada em Portugal. Mas não estão abandonadas, elas só estão guardadas por excesso de amor, por excesso de apego. E é compreensível, gente, né? Cada um guarda o seu luto da maneira que mexe com ele. Cada um tem uma maneira de reagir ao luto, cada um tem uma maneira de reagir à perda de um ente querido. E de repente desfazer das coisas desse ente querido seja muito dolorido. Então, fica ali, esperando. Então, vamos agora para o terceiro tópico que eu coloquei aqui pra gente falar sobre hoje. Lembrando, antes de a gente ir pro terceiro tópico, vou falar pra vocês uma coisa. Se vocês têm gostado dos vídeos, deixa aqui no comentário que tipo de vídeo que gostar mais. Se vocês gostam que eu venha aqui responder essas perguntas de vocês, eu vou fazer mais vídeos respondendo perguntas. Se vocês preferem vídeos só mostrando as casas mesmo, eu venho e trago mais vídeos falando sobre as casas mesmo. Só que eu acho, pra mim, né, é o meu modo de pensar, que falar só mostrar casa, todos os vídeos, vai ficar uma coisa meio maçante. Eu acho que precisa desse tempinho pra gente sentar aqui, pra gente conversar sobre essas questões que vão surgindo com relação às casas, né, e outros detalhes também que vão surgindo. Eu acho importante a gente ter esse tempo pra gente conversar e refletir sobre todas essas coisas, porque é bem diferente da nossa cultura
E às vezes isso causa um pouco de confusão na nossa cabeça, eu sei como é que é. Aí, quando eu cheguei aqui, eu achava assim, incrível. Nossa, meu Deus, quanta casa! E assim, eu conversava com as pessoas tinham acesso, né? Que era deles, eles são herdeiros, entrava, abria a casa, ficava, por que não vende? Meu Deus do céu, pelo menos esses móveis, mas eles não queriam vender, e assim, a gente tem que respeitar. Mas eu quero pedir pra vocês, então, colocar aqui nos comentários que tipo de vídeo que vocês gostam mais de ver, ou se for vlog, né, de passeios por aí, também a gente pode fazer alguns. E não esqueçam de deixar o like. Eu observei que 80% das pessoas que assistem o meu canal não está inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva no canal. É rápido, é fácil e não cobra nada, sabe? Você não vai ter que pagar nada por isso. É só clicar aí e se inscrever. E assim, cada vez que eu tiver vídeo novo, vai aparecer logo pra você, o YouTube vai te mostrar logo. Me ajuda, gente, vamos bater essa meta, vamos fazer esse canal crescer até o final do ano. Será que a gente bate 100 mil inscritos pra eu ganhar a plaquinha do YouTube até o fim do ano? Vamos tentar, gente, me ajuda. Posso contar com vocês pra gente conseguir isso? Bora lá então, hein? Vamos continuar. Tópico 3. Como eu disse no tópico 2 sobre herdeiros que estão morando em outros países e que não querem se desfazer das coisas do pai que ficou, e acaba que o irmão que está nesse país acaba por administrar tudo isso para os irmãos que estão fora, mas ele não pode, ele não tem autonomia para vender sem que os irmãos assinem a autorização, porque são herdeiros igualmente a eles. Acontece muito também de todos os filhos irem morar fora. Às vezes a pessoa tem um. Aqui em Portugal não é costume ter muitos filhos, 4, 5, 6 filhos. Às vezes tem um, às vezes tem 2, no máximo 3. Eu nunca ouvi falar de família que tem muitos filhos aqui em Portugal. Geralmente essa quantidade de crianças. A educação aqui em Portugal, ela é muito boa mesmo, sabe? A nível da criança, quando acaba o ensino médio, ela saber falar inglês, saber falar francês ou espanhol, porque ela pode, em algumas escolas, escolher entre essas duas línguas, francês e espanhol. O inglês é obrigatório. Já tem o português, né, que é a língua materna, o inglês, que é obrigatório. Ela pode escolher entre francês e espanhol. E em algumas escolas ainda oferecem o alemão, que ela também pode aprender se ela quiser. Pode ser uma opção. Então, isso é muito dinâmico, muito forte aqui. Por quê? Porque aqui os países são todos muito pertos. E as viagens entre países aqui não é assim que você tem que passar a imigração cada vez que vai para um outro país. Não, os portugueses aqui da zona do euro, né, do espaço Schengen, eles viajam com cartãozinho BI, que é o cartão cidadão, que pra gente é a nossa identidade. Como se você pegasse carteira de identidade e pudesse viajar pra Argentina, pra Uruguai, pro Paraguai, pra Portugal, sei lá, pra qualquer lugar, qualquer país, você pudesse viajar só com sua carteira de identidade. Aqui eles podem viajar por toda a União Europeia só com a carteira de identidade deles, que aqui chama cartão de cidadão. Então, eles pegam o avião aqui, vão para Inglaterra, pegam o avião, vão para Itália, pegam o avião para Espanha, para Suíça, para Bélgica, onde os salários são maiores e onde há mais oportunidades deles ganharem mais dinheiro. Muitas vezes eles saem daqui depois de formados, porque, como eu falei, o ensino médio aqui é muito bom. No último ano do ensino médio aqui, eles têm que fazer uma prova que chama Exames Nacionais. É quase como se fosse o Enem, mas esses exames nacionais, ele é um pouco mais profundo, porque ele vai servir também como um vestibular para a faculdade. Então, veja bem, dependendo da nota desse exame nacional, juntamente com a nota de toda a sua vida acadêmica dentro do ensino médio, sabe? Todos esses anos que você teve que estudar no ensino médio, aquilo foi contabilizado desde o primeiro ano até o último. Aí, junto com a nota do exame nacional, essas duas notas vão dizer se você vai poder entrar numa escola, numa faculdade pública ou privada. As duas são pagas aqui, tanto a pública quanto a privada. No entanto, a pública é mais barata do que a privada. Portanto, os alunos se esforçam bastante para poderem entrar na escola, na universidade pública, que também é muito, muito boa aqui em Portugal, tá? Então, quando eles se formam, é uma mão de obra muito rica,
que os outros países recebem de bom grado. E eles vão para lá pensando, eu vou lá trabalhar, vou lá ganhar dinheiro e vou voltar, vou ficar aqui. Só que chega lá, ele conhece uma pessoa, ele se interessa em construir uma família com essa pessoa, construir uma vida com essa pessoa, tem filhos ali e tem toda uma construção ali de vida mesmo. Então, como voltar para trás, né? Que depois que você tem filhos, depois que você constitui família e você tem toda uma rotina ali de trabalho e a vida, sabe, gente, a vida da gente é corrida. Ainda mais depois que a gente casa e tem os nossos filhos, a nossa vida fica mais corrida ainda e todos os dias coisas para se fazer, para se pensar, para... E quando que eles vão ver? Os pais ficaram velhinhos, os pais faleceram e de repente eles recebem a notícia, seus pais faleceram. E agora? E agora eu não posso mais voltar para lá, porque eu tenho minha vida aqui. A gente vai vender tudo? Ai, nossa, mas as coisas dos meus pais, vamos deixar lá por um tempinho? Fecham a casa, porque eles estão longe, estão morando longe. Às vezes acontece de continuar pagando os impostos, muitos não. Esquecem daquilo, não pagam nem impostos mais. E entra no nosso quarto tópico, que eu vou falar agora para vocês. Quarto motivo que eu listei aqui para essas casas estar tão abandonadas aqui em Portugal. Questões judiciais. Às vezes, falta de pagamento de impostos, porque eles estão distantes e essa casa ficou abandonada. Então, alguém precisa ir nas finanças. A pessoa que comprar tem que se responsabilizar por pagar esses impostos. E então, a casa pode ser liberada para ser comprada e para ser restaurada, ou os herdeiros decidem, então, eu vou restaurar eu vou vender aquela casa porque não tá adiantando, aquela casa fica lá abandonada, tá caindo. E eu vou falar por experiência própria, tá? Eu vim para Portugal, a minha casa ficou no Brasil, fechada. E a minha casa começou a dar infiltração. E eu pagava o pedreiro para ir lá arrumar, não arrumava direito. E aí uma pessoa que é muito amigo meu ficou com as chaves da casa. E ele me ligava, olha, Viviane, tá acontecendo isso com a casa. Às vezes vazava, começou a vazar assim, ó, no canto da laje, escorrendo pela parede, deu mofo na casa. E isso me incomodava muito, sabe? Mas eu não queria vender minha casa. Só que até que um dia eu falei assim, não, cara, quando que... Isso aconteceu, na verdade, quando que eu perdi minha mãe, sabe? Quando eu perdi minha mãe, acabou o encanto pelo Brasil. Amo o Brasil, sou apaixonada pelo Brasil, apaixonada. O Brasil é um país maravilhoso, lindo. Só que, sim, é o que acontece com eles quando vão para outros países e constituem uma família lá. Aconteceu comigo, quando eu vim para cá, meus filhos eram todos solteiros, adolescentes, praticamente, pré-adolescente, já saindo da adolescência. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. E então eu vim para cá pensando, deixa minha casa aí, depois eu volto. Talvez um dia eu volte ou eu arrende a casa. Arrendar não vale a pena, porque o dinheiro que chega para mim aqui é muito pouco. E outra coisa, quem que vai ficar cuidando dessa casa com esses inquilinos? Não tem ninguém. Acontece a mesma coisa com eles. Hoje meus filhos são adultos, não querem voltar para o Brasil. Eles têm namorados aqui, fazem faculdade, trabalham aqui. Eles não querem, não pensam em voltar para o Brasil. Como eu volto para o Brasil e deixo meus filhos aqui? Acontece a mesma coisa com os filhos dos portugueses. Como que eles voltam para Portugal depois se eles constituíram família em outro país, tiveram filhos em outro país, os filhos têm a vida deles no outro país, eles não querem vir morar para Portugal. Então, eles acabam por ficar presos lá pelos filhos e acabam que não voltam mais para cá. Essas casas ficam aí fechadas até que isso seja resolvido e legalizado. Então, vamos agora para o tópico 5. No tópico 5, eu trouxe mais um motivo, e esse é o último tópico que eu vou falar aqui, tá? É claro que existem outros motivos maiores e igualmente importantes, ou mais importantes, sei lá. Existem N motivos para essas casas estarem assim. Eu vou falar só 5,
E depois, se alguém souber mais, se algum português estiver aqui no canal, tem bastante português que vê o canal. Se quiser deixar aqui também comentários, os motivos, por que sua casa ficou assim, vai ser legal para as outras pessoas poderem ler e compreender um pouco mais da história de vocês, da cultura de vocês, tá bem? Vamos então para a quinta questão: falta de herdeiros. Assim como eu disse que aqui em Portugal eu percebi que as pessoas não têm muitos filhos, geralmente é 1, 2, no máximo 3 filhos, acontece de não ter nenhum. Aconteceu com uma pessoa que eu conheci, essa senhora, o marido dela faleceu, e para ela não ficar sozinha em casa, já que ela já estava bem de idadezinha, a irmã dela decidiu colocar ela no lar. E isso, gente, parece estranho para quem é do Brasil. Quando eu vim para cá também eu achava um absurdo como é que colocam pai, mãe ou tia, sei lá, um ente querido num asilo, né? No Brasil a gente chama de asilo, que fica mais pesado ainda. Aqui chama de lar, porque às vezes os próprios idosos decidem ir morar no lar para não dar trabalho para os filhos. Porque no lar eles têm todo acompanhamento médico, tem todo acompanhamento de um enfermeiro, tem os amigos da mesma idade que eles podem conversar, eles podem jogar cartas, fazer o que eles quiserem ali, tem o tempinho deles de ficar ali confraternizando com todo mundo, conversando. E a pessoa da mesma idade, que se entende, que fala a mesma língua. E depois eles têm horário de almoço, de café da manhã, de jantar, tudo direitinho, os horários do remédio. Passa a pessoa lá para dar os remedinhos para eles, tudo direitinho, e sem que eles tenham que dar esse trabalho para os filhos, que se ainda estão vivendo aqui em Portugal, tem a vida deles. Como eu disse, a vida é corrida, e é caro você pagar alguém para estar o dia inteiro com seus pais. Então, às vezes, eles escolhem por estar nos lares. E eu percebi isso porque eu trabalhei no lar aqui. E quando eu trabalhei no lar, tinha uns 3 casais que eles estavam lá por opção. Eles tinham as faculdades mentais perfeitas, eles tinham saúde perfeita, eles viviam andando assim de bracinhos dados, era uma gracinha, gente, eles lá. E eles decidiram, fecharam a casa, entregaram a chave para os filhos e foram embora morar no lar. Juntou o salário dele, para pagar o lar, que também não é barato, tá? Não é barato o lar aqui em Portugal. Eles pagavam o lar e viviam lá. E assim, eles não tinham que dar preocupação para os filhos. Então, essa senhora, ela decidiu morar no lar. Como que ela estava sozinha, não tinha filhos, o esposo tinha falecido. Ela decidiu, então, conversou com a irmã e escolheu ir viver para o lar. A casa era gigante, linda, com quintal quilométrico, assim, ó. E eu fiquei apaixonada, né, por ela, pela casa dela e pela coragem dela de deixar tudo e ir morar no lar. Mas ela achou melhor, em vez de ficar ali sozinha. Primeiro ela deixou a irmã cuidando da casa por um tempo e depois ela autorizou a irmã que vendesse a casa. A casa dela está à venda. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes acontece da pessoa ficar mal e ir morar no lar por estar mal e a casa ser fechada, porque não tem outra pessoa. Às vezes ela era filha única, casou e não teve filhos, e o esposo faleceu, ou a esposa faleceu, ele mesmo decidiu ir para o lar, ou a própria segurança social, né, o pessoal que cuida dessa parte dos idosos, decidiu que era melhor o bem-estar dele estar num lar onde ele estava sendo cuidado, estava sendo olhado e todas as necessidades básicas sendo supridas por eles ali. Então, seria melhor que ele fosse para um lar do que ficar sozinho numa casa. E então, a casa é fechada. Ou então, infelizmente, eles falecem e a casa é fechada, sem herdeiros. E aí, não pode ser vendida porque não tem herdeiros. Como é que vai fazer? Aí é uma outra questão judicial, não sei como funciona, não vou entrar em pormenores, porque sobre isso eu não posso falar. Mas isso acontece, porque eu já vi acontecer. Infelizmente, essa senhorinha foi morar no lar e ela autorizou a irmã, depois de um tempo, acho que uns 6 meses depois, nem foi um ano, acho que foi mais ou menos um ano depois, ela autorizou a irmã a colocar a casa à venda. Ela estava ainda bem, de saúde, com as suas faculdades mentais, e ela decidiu que não ia mais voltar.
mandou a irmã vender tudo, com tudo dentro, todos os móveis, todos os seus bens. A casa ainda tava boa, ainda pensou rápido, vai vender, porque não vale a pena ficar com aquela casa parada lá, não vou voltar pra lá, já tenho idade. Mas nem sempre isso acontece, a gente não sabe, né? Dos dias de amanhã, acontece às vezes a pessoa falecer e fica lá, a casa fechada, ninguém pode mexer. Não tem autorização do dono para que ela possa ser vendida. Ele talvez não tenha deixado nenhum testamento nomeando alguém que fizesse isso por ele. Então, a casa fica fechada, até segunda ordem. É isso, gente. Então, eu trouxe esses 5 tópicos para vocês. Eu sei, como eu disse, deve existir vários outros motivos. Eu não trouxe nada da minha cabeça, eu não especulei nada, tá, gente? Não foi coisa inventada da minha cabeça, não. Isso tudo foi conversando com os portugueses. E esses anos, faz 6 anos que eu vivo aqui. Vai fazer 6 anos, dia 19 de fevereiro, que eu moro aqui em Portugal. Então, eu converso muito com português o tempo todo. E essas questões eles me contaram no decorrer desses anos e eu vim contar pra vocês. Não foi agora que fui chamar eles, olha, vem cá, me conta. Por que canta? Não, isso tudo eu fui observando durante todos esses anos e então eu vim contar agora pra vocês. Como vocês puderam perceber, trouxe histórias reais de pessoas reais que eu conheci e que são uma história da vida delas. E que elas me contaram, ou que eu vivenciei. Como essa senhora, porque eu contei por último, eu vivenciei o que aconteceu com ela. E do outro senhor, que tem muitas casas lá, que era do pai, do avô, ele mesmo me contou e eu mesmo vi, que eu estive lá também e vi. Então é isso, gente, esse é o motivo por ter essas casas abandonadas, alguns motivos, né? Por terem essas casas abandonadas aqui em Portugal, na verdade elas não estão abandonadas, elas estão fechadas, estão guardadas, até que haja uma decisão. E enquanto não há uma decisão, elas não podem ser vendidas. Enquanto não há um acordo entre os herdeiros, elas não podem ser vendidas. E muitas vezes acontecem da casa cair e não ser vendidas. Que é igual o fato das pessoas que vão morar fora com a intenção de voltar. Eles deixaram entre linhas que iam voltar. Acho que qualquer filho que vai morar fora, a ilusão ou o sonho dos pais é que um dia eles voltem. E eu acho que os pais ficam esperando, né? Quem é mãe, quem é pai sabe aqui que a gente sempre espera o filho voltar para dar uma boa noite, para dar um beijinho. Imagina se for morar em outro país e constituir família em outro país, o coraçãozinho vai ficando cada vez mais apertado. Olha, meu filho não vai voltar, daqui a pouco eu vou morrer, meu filho não vai voltar. Eu sei que isso é complicado. E então, consciente disso, de que eles deixaram os pais meio que esperando, que a gente só vai perceber. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu vim para Portugal, eu nunca falei que eu ia voltar. Eu nunca falei, eu sempre falei, eu vou mesmo. E sempre falei pra minha mãe, mãe, vem pra cá, fica aqui um tempo. Mas no meu sonho, sabe? No meu coração, eu queria que ela viesse pra ficar mesmo, pra sempre, comigo aqui. Mas eu nunca convenci ela de vir nem de passeio. Quando eu consegui, depois de 3 anos vivendo aqui, eu consegui convencer ela de pelo menos de conhecer Portugal. Isso em outubro de 2021, quando foi dezembro de 2021, ela partiu. Papai do céu levou ela. Ainda é um pouco difícil para eu falar sobre isso, mas então, e foi isso que aconteceu. E eu sei que ela tava o tempo todo esperando que eu fosse desistir disso tudo aqui e fosse voltar pra ficar com ela. Porque a gente era muito unido, sabe? Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe dela, assim. E como somos brasileiros, né? Não ficou nada de herança lá no Brasil pra mim, graças a Deus. Não temos que decidir entre irmãos o que nós vamos fazer com a herança, porque ela não tinha nada para deixar de herança pra gente. O que ela deixou de legado foi o seu amor, foi seu carinho, foi seu cuidado. Então, pronto. Mas e se ela tivesse lá a casa dos meus avós e ela também tivesse a casa dela? Como que seria agora, principalmente pra mim, que vim pra cá
E eu falo assim, não, vende tudo isso aí, eu não quero saber disso não. Não sei se eu teria coragem de falar pra desfazer de tudo assim, sabe? Parece que tá querendo apagar a memória da pessoa. Ah, não sei, gente. Isso é muito complicado pra gente falar. A gente não pode ficar falando do que se passa no coração das outras pessoas, porque a gente não conhece a história, não sabe o que a pessoa passa. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, com relação ao cuidado, eu sei que isso foi dito também aqui no canal. Ai, mas os portugueses não têm cuidado com nada, eles não cuidam de nada, deixa tudo jogado. Não, pelo amor de Deus, não repitam mais isso. Não é verdade. Eles são extremamente cuidadosos com os detalhes. Gente, eu nunca vi coisas tão antigas como eu vejo aqui em Portugal. E isso não é porque as pessoas são pão duras, que as pessoas são cuidadosas. Porque por mais pão duro que a pessoa seja, se ela não for cuidadosa com aquilo que ela tem, aquilo se acaba. Vocês sabem disso, aquilo vai abaixo, tudo vai abaixo se não tiver cuidado, se não tiver amor, se não tiver carinho. Eles têm tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho, que a gente vê móveis aqui, aqueles móveis antigos feitos de madeira maciça mesmo, completamente novos. Tem móveis que você vai ver aqui, que as pessoas estão doando, principalmente brasileiro que vem pra cá e compra essas casas antigas, não quer móveis antigos, quer uma casa mais moderna, com móveis novos, planejados, e aí desfaz de todos esses móveis antigos, compra umas porcaria de uns caixotes de papelão lá, né, que vocês sabem que os móveis de hoje em dia é caixote de papelão. Coloca lá, fica lindo, novo, mas que não dura 3 anos, o negócio desmancha. E os móveis daqui não, você pode tirar daqui, descer a escada com ele e colocar do outro lado, que ele vai estar inteiro, intacto quando chegar lá. Porque são móveis de qualidade e são antigos, porque hoje em dia não se fabricam móveis assim mais. Mesmo que você vá comprar numa loja mais cara, ainda assim, não vai ter a mesma qualidade que tinha os móveis antigos. Então, para com essa bobeira de que, português não tem cuidado com nada, são relaxados. É mentira. Não cai nessa não, tá? A questão aqui é só isso mesmo, as coisas ficam com aspecto de abandonado e sujo porque tá fechado por muitos anos. Aí deu infiltração no teto, um passarinho pousou lá, tirou uma telha do lugar, começou a cair água, porque as telhas aqui são telhas de barro. E aí começou a descer água, ou sei lá, por vários motivos. Caiu uma chuva muito pesada, mexeu no teto, começou a vazar água. Então, você abre a casa, tem aquele aspecto de abandonado, mas não é por falta de cuidado, é por excesso de zelo, por não querer desfazer das coisas do seu ente amado, tá? Do seu ente querido. E assim, eu nunca conheci nenhum português desleixado. O que aconteceu comigo e que eu mostrei pra vocês com relação à casa que eu comprei foi um caso à parte e é um caso bem atípico mesmo de acontecer aqui em Portugal. Eles acumulam coisas, vocês acham que eles são acumuladores, mas na verdade eles acumulam coisas de família. Não é que eles saem feito malucos comprando tudo que vê e viram acumuladores como acontece nos Estados Unidos. Aqui eles não são de ficar gastando dinheiro com bobeira, não. O que eles têm de mais dentro de casa é porque, assim, eram dos bisavós que passaram para os avós, e os avós tiveram as coisas deles junto com as coisas dos bisavós, passaram para os pais, e os pais passaram para os filhos. Então, eles acabam tendo muita coisa de casa, mas são herança. São coisas de família, coisas antigas mesmo, do tempo... Tem coisa que, às vezes, que a gente vê que é do tempo do Império. É muito incrível essas coisas, eu fico impressionada como é que consegue guardar as coisas por tanto tempo, assim. Isso é cuidado, isso é amor, isso é carinho. Aqui a cultura é muito diferente da nossa cultura. Aqui a estimativa de tempo de vida é muito diferente da nossa. No Brasil é muito costumeiro ver pessoas morrendo, os idosos vivem até 70. Vamos lá falar até uns 80 anos isso, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Mas aqui em Portugal é 100. É muito fácil você encontrar pessoas centenárias aqui. Ainda mais nas aldeias você encontra pessoas centenárias aqui. Eu queria que todos os povos fossem assim. E queria que vocês pudessem vir aqui para contemplar isso também, porque é incrível. O privilégio
de viver um tempo no interior de Portugal e conversar, e fazer amizade com essas pessoas, vocês vão ver que quanto que eles dão valor à família, o quanto eles dão valor a essas heranças de família, sabe? Eles dão valor a coisas simples da vida. E é tão bom ver que existem pessoas assim ainda, sabe? Que de repente dá pro neto ali um chocolate de presente e o neto fica agradecido. Porque tô passando ali o tempo em família, com os avós, e o que ele ganhou de presente de Natal? Ah, um chocolatinho, um brinquedinho qualquer lá que não é eletrônico, não é celular, não é telemóvel, fala dos dois lados, não é nada caro, mas eles ficam gratos. Ai, quando eu morava na... Olha, gente, eu falo demais. Deixa eu parar o vídeo aqui, que senão eu vou continuar aqui batendo papo com vocês. Mas deixa eu só contar isso aqui. Quando eu morava nas Caldas da Rainha, lá era... E também igual isso acontece muito. É muito comum no interior você ver os avós cuidando dos netos, sendo responsáveis pela criação, pela educação dos netos, enquanto que os pais vão trabalhar. E aí eu morava em frente a uma escola quando eu morava lá nas Caldas da Rainha. Escolinha básica, né? Do ensino fundamental, até o 4º ano do ensino fundamental. E eu via os avós chegando, ou às vezes passando em frente à escola, e era horário de recreio deles, e eles estavam, avó, avó, avó. Eles não falam vovô, vovó, como a gente, eles falam avô e avó. E eu achava tão bonitinho aquele amor que tinha pelo avô e pela avó, gente. É tão bonito quando... Essa união de família, né? Eu gosto muito disso. Isso não tem dinheiro que pague, não. Não tem dinheiro, não. Esquece. Quando eu fui morar em Góis, eu tentei voltar a ser ama. Quem me segue aqui no canal, de repente saiba que eu fui ama por 3 anos nas Caldas da Rainha, enquanto eu morei lá. E aí, quando eu fui pra Góis, eu tentei voltar a ser ama, só que lá em Góis, como é mais interior que as Caldas da Rainha, eles nem têm esse costume, pra eles têm os avós, eles têm os tios que podem ficar com eles enquanto os pais estão trabalhando. Então, eles nem entendem. Eu conversei até com o pessoal que foram muito... Olha, tem uma coisa perfeita lá em Góis, é a Câmara. Tudo que você precisa, se senta lá na Câmara, se fala, olha, tô precisando disso. Se eles não tiverem uma resposta para você, porque não faz parte do que eles fazem ali, do que eles são responsáveis, e fala assim, olha, eu vou marcar uma reunião com o responsável, e aí vou entrar em contato para dizer qual jeito você pode vir aqui para conversar. E eles fizeram isso comigo, quando eu falei com relação a ser ama lá em Góis, porque lá tinha bastante espaço, né, para ter crianças em casa. E aí eu fui falar com o responsável e ele falou, olha, aqui você pode até tentar, de repente não tem porque ninguém nunca ofereceu, mas vai ser pouco provável de conseguir, porque o costume aqui em Góis é que as crianças fiquem com os avós, fiquem com algum familiar, enquanto os pais precisam se ausentar para trabalhar ou para outra coisa, outros motivos, né? Mas é isso. Família que é isso, é união, como era no Brasil antigamente, eu acho. Eu era muito próxima à minha mãe, eu era muito grudada com minha mãe, a gente estava sempre indo na casa da minha mãe, porque eu ia e levava meus filhos. Mas deixar eles lá e ir fazer outra coisa, isso eu nunca fiz. Mesmo porque eu vivia numa cidade, ela vivia em outra, então era mais complicado, né? E as distâncias no Brasil também são bem maiores. Igual da minha casa, na casa da minha mãe, né? Porque meus filhos eram pequenininhos, eram 2 horas e meia de distância, mais ou menos. Porque eu morava em Volta Redonda e ela morava na Capela do Jacu. Quem é da Capela do Jacu, se tem alguém aí que assiste o meu canal, por favor, dá um oi aqui. Quem estudou comigo na Capela do Jacu, que eu também morei lá quando eu era criança e eu amava aquele lugar, dá um oizinho aqui. Quem não sabe, a Capela do Jacu fica numa cidadezinha que se chama Lavrinhas, no interior de São Paulo. Acho que Lavrinhas já nem é mais interior de São Paulo, Cruzeiro ainda é, Lavrinhas já é sul de Minas. É isso, gente. Então, como era distante, eu não tinha muito com quem deixar meus filhos. Meus filhos nunca tiveram esse privilégio de ter avós, tios por perto. Os meus irmãos moravam em São Paulo, eu morava em Volta Redonda, que é interior do Rio de Janeiro, e minha mãe morava no interior de São Paulo. Quer dizer, cada um num canto. E para quem é do Brasil sabe que as distâncias são gigantes.
Então, esse privilégio eles não tiveram de ter essa convivência em família. E aqui eles têm. E isso é maravilhoso, isso é lindo. Então, sabendo de tudo isso, hoje vocês conseguem entender por que eles demoram tanto para tomar uma decisão de vender a casa, a ponto de quando eles decidem vender, a casa já está num estado mais deteriorado. Mas é o coração. Às vezes o coração fala mais alto do que a razão. Olha, espero que esse vídeo tenha sido bem legal para vocês. Vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Nos vemos por aí. Bye, bye!